Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, amigos internautas que nos acompanham através da nossa nova plataforma, o www.ipjc.com.br. Falando com vocês, pastor Sidney. Estamos aqui na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Estamos aqui na casa do presbítero Jonas e também a irmã Kátia, que é a esposa. E nós vamos hoje dar sequência na nossa série de gravações, filmagens que estamos fazendo em todo o Brasil, pois estou na responsabilidade deste quadro no nosso novo site, que é o quadro Evangelizando o Brasil. E nessas viagens nós estamos conversando com queridos irmãos, pioneiros do trabalho da obra do Senhor. E hoje nós estamos aqui em Blumenau, porém nós vamos gravar a história de Sorocaba, São Paulo. Porque o presbítero Jonas, ele que está aqui ao meu lado, ele é o responsável agora aqui da região de Blumenau, mas foi o pioneiro do trabalho da obra do Senhor na cidade de Sorocaba, São Paulo. E ele tem uma história muito bonita do trabalho ali, de como o trabalho iniciou, a batalha, a luta que tiveram. Então nós vamos ouvir essa história com esse servo do Senhor, que hoje um trabalho muito bem estabilizado lá na cidade de Sorocaba. Hoje quem atende lá é o pastor Marcos Pereira, está atendendo o trabalho lá em Sorocaba, um trabalho lindo lá em Sorocaba, São Paulo, mas que teve aí as suas dificuldades no início da obra, e nós vamos ouvir então, através aqui deste servo do Senhor, o presbítero Jonas, que vai falar para nós, essa história linda da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo da cidade de Sorocaba, São Paulo. Paz do Senhor, presbítero Jonas. Paz do Senhor, pastor Sidney, aí aos ouvintes da programação Despertar e YouTube. Para nós é uma alegria, né, irmãos, poder estar aqui juntamente com o pastor Sidney e poder relatar um pouco, das experiências, pastor, que a gente teve lá em Sorocaba, no início do trabalho ali, que realmente não foi fácil, muita luta, muita provação, mas graças a Deus, graças a Deus que foi uma semente que foi semeada e deu fruto. E a gente está aqui, pastor, com alegria para poder comentar e compartilhar com os nossos ouvintes também das experiências que nós tivemos lá na cidade de Sorocaba. Pastor. Presbítero Jonas, então, relata um pouco para nós, para os nossos queridos irmãos que nos assistem, quando começou, como que o irmão conheceu a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo? A princípio, o irmão não se converteu nesse ministério, né? Não, pastor. A gente se converteu em outro ministério, congregamos um tempo em outro ministério. Aí, com o tempo, nós começamos a acompanhar ali a programação Despertar de Curitiba. Em que ano isso, irmão Jonas? Isso foi, pastor, mais ou menos lá no ano de 92 para 93. Finalzinho de 92, ali em outubro, novembro mais ou menos, foi quando a gente começou a acompanhar a programação Despertar, ouvindo ali. Na época ainda não era o pastor, era presbítero Ademar. Meu Deus. O pastor ainda estava ali na programação, iniciando, praticamente já tinha iniciado, a igreja começou no ano 91. Certo. E a gente começou, pastor, a acompanhar a programação, as mensagens, começou a falar muito conosco, e a gente foi sentindo aquele amém do Senhor, aquela alegria, aquela paz no coração, e a gente já se via ali, pastor, como se nós já fôssemos desse ministério. Então o programa Despertar tinha um ano que estava no ar, porque começou julho de 91, então tinha um ano e pouco que estava no ar a programação Despertar, né? Exatamente. Então o irmão começou a acompanhar através da emissora, na época Marumbi, Novas de Paz, né? Exatamente, pastor. Marumbi, Novas de Paz, ali o Mateusiense, e o pastor ainda parece que era meia hora, parece que o pastor fazia aquela programação, e as mensagens foi falando com a gente, conosco, e realmente foi o momento que nós tomamos uma decisão, eu, mais a minha família, que nós a princípio era em 8, eu e os meus familiares em 8, aí nós tomamos a decisão de vir congregar a esse ministério. Ligamos para o pastor prontamente nos atendeu e colocamos lá a nossa necessidade, o desejo de poder estar ingressando também nesse ministério nessa época. E o pastor deu toda a atenção, todo o apoio para nós. Não, meus irmãos, pode começar o trabalho aí, arruma um lugarzinho, uma sala para vocês começarem e vamos tocar o barco, se é isso que os irmãos querem.
nós estamos prontos para ajudar vocês. Tá, e aí o irmão conseguiu então o contato com o pastor pediu para os irmãos já ir iniciando lá com uma sala. Como que começou isso, irmãos? Porque os irmãos vieram de outra denominação e agora entraram em contato com o pastor e então agora começa o trabalho da igreja. Como que começou isso, irmão? O irmão lembra desses detalhes, irmão? Sim, pastor Sidney. Olha, mas a gente lembra como se fosse o dia de hoje, irmãos. Foi realmente assim, como posso dizer aos ouvintes, foi um momento bem difícil, né? Certo. Nós, a princípio, não tínhamos como pagar aluguel. Aí o primeiro culto, pastor Sidney, que nós fomos realizar, nós fomos na casa de alguns irmãos que eram do outro ministério ao qual nós congregávamos, eles tinham assim, aquela simpatia pela gente. Certo. Aí ele falou, não, a gente cede aí, nós temos uma área, uma garagem, e a gente cede para que os irmãos possam fazer o culto aqui. Ficamos felizes. Aí nós fomos lá num grupo de 10, 12 mais ou menos, para dar início, fazer o primeiro culto da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Mas, pastor Sidney e ouvintes, para surpresa nossa, irmão, para surpresa nossa, a esposa daquele irmão, né, que também era do outro ministério ao qual nós éramos também, ela, quando chegamos lá com um grupo de irmãos para nós começar a fazer o culto, foi o primeiro culto ali, ela não quis nos atender. Meu Deus. Estava tudo marcado para iniciar o culto, chegou com o grupo de irmãos lá para começar o primeiro culto e não tiveram possibilidade de fazer, irmão. Não tivemos, pastor. Meu Deus. E aí? O irmão ele veio receber a gente com muita alegria, mas ele quando chegou, olha, irmãos, ele com pesar, com tristeza, ele falou, olha, infelizmente, a minha esposa não quer, né? Ela, a princípio, era uma irmã muito querida nossa, mas até nós estranhamos, pastor, a atitude dela, de não aceitar ali a gente fazer um culto naquele dia. E a gente vai fazer o quê, né, mano? Não quer, mas fazer o quê então, né, mano? Ela pediu desculpa, mas desculpa, meus irmãos, mas infelizmente não dá. E, enfim, já foi descartado. Com certeza preocupada com represálias de outro ministério, aquela situação toda que a gente conhece no princípio da obra, como foi, né? Exatamente, pastor. Era o temor dela, a preocupação, porque havia muita pressão, irmãos, da parte de outros, e ela tinha aquele medo da represália, o que poderia acontecer, então, infelizmente, ela não abriu a porta, não nos deixou nem entrar para dentro ali, e aí nós tivemos que voltar, pastor, tivemos que voltar tristes, né, aborrecidos, porque não pudemos realizar aquele primeiro culto. Aí, para surpresa nossa, pastor, estava lá uma senhora, inclusive ela tinha ali 7 filhos, pastor, 7 filhos, todos pequenininhos, todos pequenos, e eles ficaram assim olhando para nós e falaram, olha, irmão, nós não vamos voltar para trás sem fazer esse culto, nós vamos lá em casa. Glória a Deus. Nós vamos em casa. Nós vamos lá em casa, minha casa é pequena, que inclusive lá, irmãos e ouvintes, tem uma salinha lá, eu acredito que deveria dar, pastor, mais ou menos 1,5 por 1,5, 3 metros quadrados, bem pequena. Meu Deus. Ela falou, não, mano, nós vamos fazer o culto lá em casa mesmo. É uma família bastante pobre, passava muita necessidade, o esposo dela desempregado, com 7 filhos. Aí nós fomos, pastor, lá, realizamos aquele culto, oramos ali e sentimos ali o amém do Senhor, a presença de Deus. Isso foi o primeiro culto? Exatamente, pastor. Foi o primeiro culto que nós fizemos ali, porque não tínhamos um templo, não tinha um local onde fomos. Não tinha uma sala, nada? Nada, pastor. Então, o único local que foi concedido para nós foi essa sala dessa senhora, né? Como comentei, já bastante de idade, passando necessidade, o esposo desempregado, e ela com amor ali nos recebeu dentro da sua casa ali, e ali nós realizamos ali aquele culto maravilhoso, fizemos uma oração ali, pastor. E eu acho interessante, pastor Sidney, que aconteceu algo tremendo. Foi realmente algo maravilhoso que foi marcado na minha vida, nunca me esqueço. Que depois que nós fizemos aquele culto ali, pastor, depois que a igreja fez aquele primeiro culto ali, Deus abençoou, pastor. Deus abençoou de uma tal forma aquela família. Que olha, irmãos, as portas se abriram. As portas se abriram de uma tal maneira, irmãos, para aquele casal. O esposo dela estava desempregado, Deus abriu uma porta de emprego para ele em pouco tempo, numa empresa lá de ônibus lá, de transporte coletivo, lá em Sorocaba, uma empresa muito conceituada, um salário muito bom. Deus abençoou, Deus prosperou, irmão, de uma tal maneira porque ela abriu as portas, exatamente, abriu as portas para a igreja
E ali Deus abençoou, mostrando que realmente o pastor ele estava nesse negócio. Meu Deus. Então os irmãos começaram esse primeiro culto, já observe, queridos, que a gente tem esse compromisso agora de gravar com esses irmãos, porque a gente quer reviver essas histórias, né? A história da igreja, que já está há 28 anos, né, pela misericórdia de Deus, a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. E nós temos queridos irmãos, como aqui é o caso do nosso companheiro aqui, presbítero Jonas, que tem essas histórias lindas, que se nós não buscarmos estas informações, aos poucos essas informações elas vão morrer, porque vem a nova geração e vai passando o tempo e isso vai ficando perdido. Então, meus amados, nós estamos gratos a Deus por estarmos aqui junto com o servo do Senhor, acompanhando. E aí agora, presbítero Jonas, vocês começaram aquele primeiro culto e o segundo culto, também na casa dessa irmã ou não? Não, pastor, aí depois que nós realizamos esse culto, aí nós conseguimos achar um salão, né? Inclusive era de um irmão que também saiu do meu ministério, né? E veio nos acompanhar juntamente conosco também. Aí ele falou, eu tenho um salão lá na minha casa, um salãozinho pequeno, e nós vamos ali, né? Vamos determinar um valor de um aluguel. E aí, pastor, nós começamos ali a realizar os cultos da Igreja de Jesus Cristo naquele salão. Mas até então não tinha ido ninguém de Curitiba ainda? Não, pastor. Não, até o momento não tinha ninguém ainda. O pastor tinha marcado uma reunião, na época ainda era lá São Paulo, São Mateus, né? O pastor que vinha fazer uma reunião conosco ali em Sorocaba, explicar os princípios, né? Certo. E nós estávamos somente cultuando, fazendo os cultos ali, né? Aguardando a chegada do obreiro para orientar os irmãos. Exatamente, aguardando ali o pastor que viria de São Paulo para dar assim, uma assistência para nós, né? Dar ali uma assistência, dar algumas explicações, como que realmente nós deveríamos fazer acerca do trabalho, né? Porque a gente tem que ser orientado, porque a gente veio de outro ministério, já com diferentes princípios e maneiras de trabalhar, então a gente estava ali aguardando até que esse pastor viesse, fizesse uma reunião e explicasse para nós realmente o que nós deveríamos fazer ali, pastor. E ali nós começamos ali, um grupo mais ou menos, devia ter uns 12 com a minha família, era 8 da minha família e mais 4 que vieram do ministério a qual nós éramos antes. Certo. Mas foi pouco tempo, pastor, foi pouco tempo, esses que vieram não permaneceram, né? Porque eles já vieram com uma visão diferente, achavam que a igreja ia crescer, ia aquela multidão logo de início. Na verdade não é assim, né? Porque Deus, Ele prova os trabalhos, né? Deus, Ele prova, e nós fomos provados ali, meu irmão, nós fomos provados. Aí esses irmãos, eles saíram, né? Esses 4 irmãos saíram, não permaneceram, e nós ficamos ali, pastor Cílio. Continua a família do senhor. Exatamente, continua a minha família. E às vezes vinha bastante irmãos, às vezes não, às vezes era só nós ali. E de repente, quando nós estávamos cultuando ali, pastor, eu me lembro que nós estávamos no culto ali, passavam alguns irmãos que eram do outro local, da onde a gente congregou, criticavam a gente, zombavam, né? Riam, zombavam, dizendo isso aí não vai dar em nada, isso aí vai fechar. E aquela coisa toda, né, irmãos? Aquela afronta. Mas nós estávamos decididos, pastor, nós estávamos decididos, é aquilo que nós queríamos, colocamos no coração esse desejo de fazer alguma coisa para Jesus com sinceridade, com seriedade, e tocamos o barco, pastor, tocamos o barco ali, ficamos ali algum tempo, e aí as lutas, né? Aí as lutas começaram a vir, pastor. Depois desse tempo veio o pastor de São Paulo, ele fez uma reunião conosco, explicou os princípios, como é que nós deveríamos trabalhar, mas naquele momento eu não me esqueço que pastor, que Deus usando ele ali, falou, olha, vocês vão passar muita luta aqui nessa cidade. Meu Deus. Eu sinto de falar para os irmãos da parte de Deus, que os irmãos vão enfrentar muita luta aqui nessa cidade. Mas os irmãos não desanimem, porque Deus é com vocês. Glória a Deus. Deus está com vocês. E eu abracei, pastor Sidney, eu abracei aquela palavra, aquela revelação, e coloquei no meu coração, Senhor, seja o que acontecer, nós vamos até o final. Começamos, nós não vamos parar. Aleluia. E aí, irmão, os irmãos na guerra, na batalha, perseguição, e aí o trabalho, e os irmãos continuando, sem recuar. Exatamente, pastor, sem recuar, continuamos ali.
E aí, depois de um certo tempo, nós começamos, aí as lutas, pastor, começou a aparecer. As lutas começaram a vir, além das perseguições que nós já tínhamos, né? Inclusive ali havia ali uma emissora local, e ali aqueles irmãos de outros, do trabalho qual nós viemos, ali sempre no rádio. Até no rádio? Até no rádio nós fomos ali atacados. Eles, naquelas programação deles, eles falavam, cuidado aí, cuidado que tem lobo aí, cuidado com os falsos profetas. Então até de falsos profetas nos chamaram naquele dia lá. Deixa eu ter uma ideia, a luta que nós, a afronta do maligno contra as nossas vidas. Mas nem por isso, pastor, nós abaixamos a cabeça, continuamos, levantamos a cabeça, propósito de oração, e as lutas começaram a vir, pastor. Aí já começando ali com o próprio proprietário do imóvel ao qual nós alugávamos, que era o irmão que veio do outro ministério também. Nós começamos ali a enfrentar uma luta muito grande com ele, por ele se achar que ele era ali, na verdade ele era o proprietário do imóvel. Ele queria simplesmente fazer as coisas do jeito dele. Ele queria estabelecer regras para a igreja. Exatamente, ele queria estabelecer regras e determinar coisas que não convinha. E eu falei, não, infelizmente não dá para nós, se for continuar nesse pé, não tem jeito. Nós vamos ter que sair daqui, vamos procurar outro salão, porque para nós aqui não dá. Teve momentos ali, pastor, que nós passamos ali muita, vamos dizer, muita assim, uma angústia, porque no momento ali uma pessoa que estava possessa de demônios, e o diabo se manifestou na vida daquela mulher com uma violência tão grande, e aquilo ali chamou o pastor Cid, muitos curiosos, né? Muitas pessoas se aglomeraram ali na frente da igreja para ver aquele tumulto, aquele barulho, e naquele momento aquele irmão ele foi lá, simplesmente fechou a porta do salão, fechou a porta daquele salão, para que as pessoas não entrassem para ver o que estava acontecendo ali. Meu Deus, se o inimigo matasse aquela mulher, ia dizer que fomos nós que matamos. E imediatamente já fui lá, ergui, não faz isso aí, irmão, pelo amor de Deus. E assim foi, pastor, luta. Depois ele mesmo começou a perseguir a gente, fazer barulho. O proprietário do salão? O próprio proprietário começava a fazer... O proprietário estava sendo usado pelo inimigo. Exatamente, fazer barulho ali, ele vendia pamonha, aquelas coisas todas na rua, ele pegava... De manhã que a gente tinha propósito de oração, ele virava a corneta bem de frente com a igreja, com a porta ali, para fazer aquele barulho. A filha dele, muitas das vezes, ela estava ali namorando um jovem, ela ficava na frente da igreja ali, na porta da entrada da igreja ali, namorando escandaloso. Eu cheguei, vi aquela cena e falei, meu Deus, não dá. Não dá, se for desse jeito, não tem. Falei com ele e falei, olha meu irmão, o senhor vai me desculpar, mas para nós aqui não dá. Nós vamos ter que sair daqui, vamos ter que desocupar o seu salão. Mas se for para ficar nesse pé, para nós não tem jeito. E aí nós saímos, pastor. Saímos dali com muita dificuldade. Nós saímos dali. Isso naquele tempo ainda era o tempo do RV, né? Meu Deus. Que é uma época assim... Era o quê? 94? 90, isso já estava... 95, 94, por aí mais ou menos. E aí, nós alugamos um outro salão. O RV aquilo era todo dia, ele subia todos os dias. Exatamente. E aí chegou uma condição, pastor, que estava difícil para nós. Estava difícil. Aí nós alugamos um salão. Nessa época eu tinha meu irmão também que estava com a gente lá, que ele cooperava com a gente também. Ele trabalhava numa empresa de transporte coletivo, ele resolveu trabalhar por conta. E de repente ele comprou um ônibus e de repente ele também nos abandonou também. Meu Deus. Ele viu que não dava, estava difícil para ir na igreja, para cultuar, e ele falou, para mim não dá mais, eu também vou sair, eu acho que eu vou sair do ministério, não vai dar, eu não estou podendo estar muito tempo. Nessa época quantos membros, o senhor lembra? Naquele grupo ainda, pastor, o mesmo grupo, 10 a 12 pessoas mais ou menos que nós estávamos ali, nessa época. Aí ele saiu, né? Ele também tomou a decisão de sair, foi para um outro ministério, e praticamente ficamos ali. Aí fiquei eu, a minha esposa e mais ali um casal de novos convertidos também. Eu estou assim resumindo, né, pastor, porque a história é muito longa, né? Então a gente ficou com esses irmãos e uma irmã que ela também estava afastada dos caminhos do Senhor, ela veio de um outro ministério
e gostou muito do trabalho ali, a gente deu uma atenção, fez visita para ela, e ali ela resolveu ficar com a gente também. E nós ficamos ali, pastor, ficamos ali na época do RV, pagando, na época era 300 URV que nós pagávamos aluguel. Ali, aluguel. Aí chegou uma hora que não dava mais, estava muito difícil, poucos membros e não dava mais. Aí tinha um outro casal também, que a princípio eu gostava muito do meu irmão também, e ele também resolveu, como meu irmão saiu também, ele resolveu sair também juntamente com a esposa. Aí praticamente ficou só eu, a minha esposa, a minha mãe e esse casal novo convertido e essa irmã, que ainda estava afastada do caminho do Senhor. Ficamos ali numa uma meia dúzia de irmãos. Na época os filhos do irmão eram criança, né? Tudo criança, pastor, tudo de cola ainda. Meu Deus. Tudo pequenininho, doente, né? Eram doentes, principalmente o Eduardo sofria com a bronquite asma, ele era asmático. E nós sofríamos bastante, pastor, naquela época. Tanto eu como minha esposa, nós sofremos muito nessa época aí. Mas chegou um ponto, pastor, que a situação complicou, não tínhamos como pagar aluguel, não tínhamos dinheiro para pagar. E agora mais com a saída desse casal também, dificultou mais, já estava difícil, ficou mais difícil ainda. Aí, tinha uma hora que eu não sabia mais o que eu ia fazer. Eu não sabia mais o que eu ia fazer. Aí eu conversei com os irmãos, reuni com os irmãos e falei, ó irmão, a gente vai ter que entregar o salão, porque está muito caro, nós não temos condições de pagar, não dá para nós assumir esse compromisso, nós vamos ter que parar aqui, eu não sei o que é que Deus vai fazer por nós. Aí, pastor Sidney, eu entreguei aquele salão, encerramos o contrato e eu morava ali próximo ali à igreja, eu morava ali nós morávamos sempre em famílias, então ali onde nós morávamos ali tinha 3 casas, tinha meu irmão, eu morava no meio e tinha no lado da minha mãe, então eram 3 casas naquele terreno muito grande, e aí eu marquei um culto, pastor Sidney, eu marquei um culto lá em casa, falei, irmão, vamos cultuar em casa lá, vamos fazer um culto lá e vamos ver o que Deus tem para nós. Porque não vai ter solução, não vai ter jeito para nós continuar pagando esse aluguel. Aí fomos lá, pastor. Eu, minha esposa, minha mãe, mais esses 3 irmãos, e nós fomos para a casal de novos convertidos e fizemos um culto em casa lá e oramos a Deus ali, choramos na presença do Senhor e pedindo a Deus que Deus desse uma direção para nós, o que nós deveríamos fazer. E o que mais me marcou, pastor Sidney, foi que esse casal de novo convertido eram recém-batizados, na verdade foram os primeiros, os crentes batizados ali em Sorocaba, foi esse casal, meu Deus, né? Foi os primeiros que a gente levou lá em São Paulo, lá em São Mateus, e nós batizamos lá, foi realizado o batismo deles lá, e é um casal de idades, né? De bastante de idade, idosos, e quando no momento nós estávamos ali na cozinha da minha casa, né? Estava naquele culto, ali, porque nós ia passar a cultuar ali, porque não tinha mais o que fazer. Falei, vamos fazer. Não tinha condições de manter um aluguel no salão? Não tinha como, então a única solução, falei, vamos fazer aí até onde Deus quiser. Aí o irmão bastante preocupado, olhando a situação da igreja, ele falou, irmão, o que vai ser de nós? Ele falou para mim, aquele casal novo convertido. Falou, irmão Jonas, o que vai ser de nós, irmão? O que vai ser da nossa vida, irmão? Será que vai fechar a igreja? Para onde nós vamos, irmão? Não conhecemos outra igreja. Essa foi a única igreja que nós conhecemos. Meu Deus. E eles também, pastor, eles acompanhavam o rádio também, acompanhavam o pastor. E eles vieram também através do rádio. Da programação de rádio. Da programação dos perguntários, vieram. E porque foi anunciado que a gente tinha começado um trabalho ali. E eles vieram e se batizaram ali, eram católicos, se batizaram ali. Aí chegaram para mim e disseram, olha, irmão, o que vai ser de nós agora? Para onde nós vamos, irmão? Para onde que a gente vai? O que vai ser de nós? Então aquilo ali, pastor, marcou muito a minha vida. Marcou muito a minha vida e eu falei, não, irmãos, Deus há de dar uma direção. Deus, se o Senhor permitiu que essa porta abrisse aqui em Sorocaba, porque alguma coisa Ele tem. Alguma coisa Ele tem. E foi nessa hora, pastor, que nós levantamos um clamor a Deus e eu pedi a Deus que Deus desse uma palavra. Que Deus falasse conosco naquele momento de angústia, que estávamos angustiados. E Deus me deu essa palavra, pastor, até que gostaria de ler juntamente com os ouvintes. Com certeza. O Senhor me levou
aqui em Filipenses, capítulo 1, e o versículo 6, que o Senhor falou assim conosco ali naquele momento de angústia, né? Que clamamos a Deus e Deus nos deu essa resposta. Filipenses 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Meu Deus. Essa palavra, então, os irmãos pediram a Deus ali, Deus deu essa palavra para os irmãos nesse momento de angústia. Exatamente, pastor. Deus O nos... Senhor confirmando, dizendo, essa obra é minha. Essa obra é minha. Aleluia. Fui eu que abri essa porta, fui eu que comecei e eu vou aperfeiçoar. Então vocês fiquem em paz, que eu vou aperfeiçoar, eu vou abençoar. Então aquela palavra, ela foi um refrigério, um consolo para nós, pastor. Aquilo nos alegrou muito. Deu para nós um novo ânimo, despertou a nós um novo ânimo naquele dia. E assim nós continuamos, pastor. Ficamos ali alguns dias. Na verdade, nós ficamos ali por cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Em casa. Em casa. Nos cultos. E um dia, lembro bem, como se fosse o dia de hoje, a minha mãe, já de idade hoje, ela já deve estar com quase 80 anos de idade, ainda é viva. O Senhor deu para ela uma visão muito linda, pastor, muito linda naquele dia. E naquela visão, o Senhor mostrava assim, naquele local onde nós estávamos ali, um poço de água muito grande. Só que naquele poço, pastor, você parece que vertia uma água, mas tão cristalina, mas era tão uma coisa linda, aquilo brilhava, é como se fosse um cristal que brilhava ali, aquela água ela transbordava para cima. Era uma coisa linda, maravilhosa, no meio ali, aonde nós estávamos ali, cultuando ali. E no momento que a minha mãe via essa visão, ela conta que ela viu assim duas meninas vestidas de noivas, só que as roupas delas, vestes que eram brancas, mas estavam todas salpicadas, manchadas, e elas queriam sujar aquela água. Elas queriam colocar as mãos, elas sujavam a mão assim na terra e queriam colocar as mãos dentro daquela água cristalina. E aquela voz falou diretamente com ela e falou, olha, cuida para que ninguém suje esta água, porque muitos ainda vão beber desta água. Meu Deus. Ela ouviu claramente, pastor, essa voz que o Senhor falou diretamente com ela. Vocês cuidem para que ninguém suje esta água, porque muitos vão beber desta água. Glória a Deus. Então foi algo assim, pastor, que Deus ele vinha falando, Deus vinha confortando a gente. E nós ficamos ali, irmãos, fizemos alguns cultos ali na cozinha da minha casa, porque a minha casa também era pequena, não tinha espaço ali, e pensando o que a gente ia fazer, porque não tinha como colocar a placa da igreja, porque nós era no fundo, meu irmão morava na frente, meu irmão era afastado, até o dia de hoje, infelizmente, ele é afastado dos caminhos do Senhor, não tinha como a gente colocar uma placa da igreja lá na frente, ele fica na igreja, e nós ficamos ali, cultuando, sem identificação, e às vezes a gente se surpreendia, irmãos, que vinha gente, eu não sei de onde, pastor, muita gente vinha lá, tem dia que ficava lotado, ali a cozinha da minha casa, tem dia que era só nós ali, nós estávamos ali, só nós ali, fazíamos culto ali mais ou menos 2 vezes por semana, era o que o meu irmão permitia a gente fazer, porque pertencia a ele lá, né? Foi o que ele liberou para a gente fazer 2 cultos. Então, todo sentido tinha luta. Até nessa questão, os irmãos enfrentavam, falavam, foi o que o pastor que foi lá conversar com vocês, é o que Deus usou ele, né? Exatamente. A prova vai ser grande, né? Exatamente, a prova seria grande. Ok. E aí depois, irmão, aí os irmãos continuaram com os cultos ali, até que tempo, irmão? Depois desse trabalho na casa dos irmãos? Sim, pastor. Então, nós ficamos por cerca de mais ou menos 1 ano e meio, pastor. Ficamos 1 ano e meio, fizemos alguns cultos ali na cozinha da minha casa. E no lado ali tinha a minha mãe, morava em um cômodo, e na frente, ainda grudado no cômodo dela, tinha um outro cômodo, estava sem rebocar, estava sem só um contrapiso mal feito, sem porta, sem janela. E eu fiquei olhando para aquele cômodo, eu fiquei pensando, meu Deus, acho que nós vamos efetivar aqui, vamos fazer culto aqui mesmo. Vamos começar a fazer culto aqui nesse quartinho aqui. O quartinho dava 3 por 3.
9 metros quadrados. Aí eu falei com o meu irmão, ele aceitou, não, vocês podem fazer aí, pode começar a fazer culto aí. Aí começamos, pastor. Aí eu deixei de fazer o culto ali na cozinha da minha casa e começamos a fazer ali o culto ali naquele cômodo ali de 3x3 ali, sem porta, sem janela, sem nada. Um contrapiso muito mal feito, era uma luta para a gente poder dobrar o joelho ali, só Deus para ter misericórdia. Mas ficamos ali, pastor, ficamos ali durante esse prazo, esse período, e confiante que Deus, ele ia abrir a porta, Deus iria fazer alguma coisa por nós ali, pastor. E assim foi esse tempo, pastor. Foi esse tempo que nós ficamos ali mais ou menos, cerca de 1 ano e meio. E quando chegou, meus amados irmãos, um tempo, essa irmã, que ela era afastada dos caminhos do Senhor, ela não tomava uma decisão, né, de voltar, reconciliar, e passando luta na família doente, lutas financeiras, dificuldades. Ela tomou a decisão, um culto, Deus falou com ela, reconciliou, voltou para os caminhos do Senhor. E naquele momento, pastor, que ela voltou, ela falou, olha, irmão, eu tenho uma propriedade ali no bairro Nova Sorocaba, e eu gostaria de ceder para a igreja. Glória a Deus. Sem custo nenhum. Sem custo nenhum, pastor. Eu gostaria de ceder para os irmãos, e os irmãos fazer culto lá. Mas era só o terreno, mas eu falei, irmã, não tem como. Nós estamos aqui praticamente em meia dúzia. Não temos condições financeiras para isso, não temos dinheiro, mas como é que a gente vai construir uma igreja? Não tem como, não, mas Deus há de preparar. Aí o esposo dela também, que ficou bastante contente porque ela voltou, ele chegou para nós e falou, ó, irmão, se vocês não construírem a igreja, quem vai construir sou eu. Quem vai construir a igreja sou eu. Eu vou construir, mas irmão, não pode ajudar. Fique em paz, irmão, fique em paz. Eu vou construir essa igreja. E aí, pastor, amém, conversei com o pastor Ademar, expliquei a situação com o pastor, né? Expliquei, pastor, olha, assim, o pastor falou, olha, irmão, tem que cuidar, tem que tomar cuidado, né? Eu falei, pastor, olha, eu por mim, eu não quero, mas ele quer, a todo custo, ele quer construir a igreja. Aí o senhor vê o que o senhor pode fazer, pastor. Aí o pastor passou o contato para o pastor, na época, o pastor Lima, lá de São Bernardo, e o pastor Lima, aí ele passou também a nos ajudar ali também, auxiliar nessa parte também, e o pastor deu todo o apoio, falou, então vamos lá. Aí fomos lá. Aí o proprietário daquele imóvel, ele deu ali como diz assim, a primeira arrancada, vamos assim dizer, né? Ele pagou ali o pedreiro, início, né? Pagou ali o pedreiro, tá? Comprou os materiais e começou. E começou ali a construção ali. A princípio era um salãozinho pequeno, na época era 49 metros quadrados, foi o que ele quis fazer. 49 metros quadrados. Foi feito o alicerce e tal, tudo bem. Aí, nesse meio tempo, eu não sei explicar para o senhor, pastor, que como foi anunciado que tinha igreja de Jesus Cristo lá em Sorocaba, e muitas pessoas que acompanhavam a programação, eles tinham muito interesse em conhecer a igreja, saber como era a igreja. E as pessoas começaram a procurar a igreja de Jesus Cristo lá em Sorocaba. Mas não encontravam, porque não tinha como encontrar mesmo, porque a igreja, na verdade, estava no fundo de quintal. Meu Deus. Na verdade, a igreja de Sorocaba, como sempre o pastor Ademar falava, a igreja de Sorocaba, ela começou, na verdade, no fundo de quintal da minha casa. Nasceu lá, a sementinha nasceu lá. Porque ali foi, na verdade, o recomeço da igreja. Foi onde a igreja, porque praticamente os que vieram no início conosco, todos foram embora. Então a igreja estava recomeçando novamente. Ok. E aí o proprietário, esse irmão aí começou a construir lá, e aí, o que aconteceu, irmão? Pois não, pastor. Aí esse irmão começou a construir. Aí alguns irmãos que estavam procurando a igreja, um dia minha esposa, ela estava indo no mercado comprar alguma coisa lá, e esse irmão, ele na época, esse irmão era da Assembleia de Deus, ele gostava muito do trabalho nosso, da Igreja de Jesus Cristo, do pastor Ademar. Ele viu a minha esposa que estava indo assim no calçadão, ele é uma pessoa muito bem financeiramente, pastor. Ele trabalhava com vendas, e quando ele viu a minha esposa lá, ele, com desespero, ele colocou o carro em cima da calçada, o calçamento, naquela alegria. Ele falou, mano, que alegria poder encontrar, irmão, aonde é que vocês estão?
Aonde que está a igreja pentecostal de Jesus Cristo aqui em Sorocaba? Estou procurando a igreja, irmão, faz meses que eu estou procurando a igreja, porque eu ouvi dizer que a igreja está aqui, mas aonde que está, minha irmã? Aí ele falou, olha, irmã, a igreja está lá em casa, no fundo do quintal. Meu Deus. É lá que nós estamos cultuando, sábado, domingo, nós estamos cultuando. Vai, é lá? Pois é, então eu vou fazer uma vida. Hoje, sábado eu estou lá, e ele veio. Você veio com toda a família, trouxe mais gente. E aí a gente passou, olha, irmão, houve uma oferta aí, a gente está construindo lá, foi liberado assim, assim, assim. Falou, os irmãos vão começar a construir a igreja. Nós vamos começar aí. E ele falou assim, olha, irmão, então é o seguinte, eu vou ajudar nessa construção. Glória a Deus. Ele falou para mim, o que vocês precisar para construir essa igreja, vocês podem contar comigo. Tudo o que vocês precisarem, eu estou aí para apoiar vocês, em todos os sentidos, pode pedir. E esse irmão também conhecia, provavelmente pela programação de rádio. Exatamente, pastor, pela programação, porque lá a programação começou a ser muito divulgada. Uhum. As pessoas ouviam Marumbi e acompanhavam o pastor, exatamente, conhecendo esse trabalho, a seriedade do pastor. Exatamente, principalmente os assembleianos, os irmãos que têm muito carinho pelo ministério, né? A gente sabe disso. Então muitos pastores lá começaram a acompanhar e ficou sabendo, não só esse irmão, mas outros também. Ok. E assim foi, pastor. Ele propôs nos ajudar e começou, pastor. Começou a nos ajudar, ele comprava material ali e enviava caminhão de tijolo, areia, para nos ajudar nessa construir a igreja. Exatamente, pastor. E aí? Pois não. Aí nessa época, mas eu toda a vida eu trabalhei assim na construção civil, né? Eu comecei a trabalhar na construção civil. E nessa época eu estava com bastante serviço. E como os irmãos estavam ali empenhados naquele propósito da construção, na verdade não tinha quem construísse, pastor, não tinha quem construísse a igreja. Os irmãos começavam... Tinha o terreno, tinha o material, mas não tinha o construtor. Não tinha o construtor. Oh, meu Deus do céu. E a gente não tinha como pagar a mão de obra. E eu trabalhando lá, e eu preocupado, pastor, muito preocupado com a igreja, querendo fazer alguma coisa, mas não sobrava tempo, era só final de semana que a gente folgava. Meu Deus. Aí um dia eu propus no meu coração, tomei uma decisão comigo mesmo, eu falei, eu vou construir essa igreja, seja o que Deus quiser. Conversei na época com o responsável, que estava nos ajudando aqui também, e expliquei a situação. Olha, irmão, os irmãos estão nos ajudando, os irmãos estão aí enviando materiais de construção, cimento, tem muito cimento estocado e vai perder, e a igreja não tem como pagar a mão de obra pedreiro, e eu pensei, irmão, e falei o seguinte, eu mesmo vou fazer isso aí. Mas ele falou, mas como você vai fazer, irmão? Eu trabalho. E o irmão sabe que a igreja não pode pagar o irmão, não tem condição para pagar o irmão. Como é que o irmão vai fazer? Eu falei, não, mas Deus proverá, irmão. Deus vai prover, Deus vai dar uma condição, mas precisa fazer. Irmão. Então o irmão decidiu parar com o trabalho do irmão material para construir a igreja. Exatamente, pastor Sidney. Eu peguei, conversei lá com o meu superior, eu falei, olha, não vou trabalhar mais aqui. Ele não gostou, ficou bravo, mas você vai embora, ele vai me deixar aqui. Eu falei, eu vou ter que ir, porque eu preciso construir a igreja, lá tem muito material, está perdendo, e eu preciso tomar, eu vou lá. Você me desculpe, mas estou indo para lá. E fui. Conversei com o responsável, falei, olha, irmão, o senhor me dá só o leite dos meus filhos, para os meus filhos. Glória a Deus. O senhor me dá só o valorzinho, só para eu poder comprar o leite para os meus filhos, e o resto Deus proverá. Mas ele falou, irmão, o irmão vai passar fome, o irmão vai passar necessidade, como é que o irmão vai sobreviver só com né, não lembro se era 30, o RV ou 30 reais, não me lembro agora se era no Cruzeiro, não estou me lembrado agora, mas eu acho que devia ser do RV ainda. Ele falou, não, Deus há de abrir as portas, irmão, mas eu preciso fazer isso, eu sei que a igreja não pode, eu vou fazer. E comecei, pastor. Comecei ali, pegava todos os dias na construção, fazendo ali, e aí a coisa foi apertando. As primeiras semanas não foi, mas depois já na segunda, terceira semana, o meu mantimento, os mantimentos que a gente tinha estocado já foi embora, já foi se acabando. Meu Deus. E o meu filho doente, né, o Eduardo, sempre a gente gastava com remédio com ele, porque a asma, né? Uhum. E a gente gastando assim, e às vezes tinha que emprestar dinheiro, meu irmão muitas vezes me ajudava nessa parte. E foi assim, pastor, um tempo chegou uma época que já não tinha mais nada. Quando eu abri a copa, a minha despensa já praticamente não tinha mais nada. Meu Deus. Acabou todo o mantimento
E nisso a gente já estava com a igreja bastante já, num nível bem alto já. E eu pensei, meu Deus, o que vai ser agora, pai? O que vai ser de mim? Eu não reclamava para ninguém, pastor. Esperava em Deus, foi Deus há de abrir uma porta. E de repente, assim, Deus tocava no coração dos irmãos. Ele falava, ó irmão, o irmão não vai levar a mão. O que, irmão? O irmão não me leva mal, mas não sei. Eu senti de Deus de trazer uma cesta básica para o irmão. Né? Eu falava, irmão, isso é de Deus. É Deus, né? Eu falei, isso é de Deus, irmão, porque realmente, mas eu não sei, Deus tocou no meu coração, senti que o irmão está passando uma necessidade. E eu senti de ajudar o irmão aqui. O irmão não fica bravo, não, pelo amor de Deus. Isso é bênção de Deus. Para mim é uma bênção de Deus. E assim foi, pastor, assim foi por muito tempo. E o irmão trabalhando, construindo ali. A igreja. A igreja. Aí concluímos, pastor, graças a Deus, com muita luta. Como nós estávamos construindo lá, eu lembro, pastor, que a gente também está um pouco, né, pulando um pedaço, mas voltando um pouquinho atrás. Eu lembro que nós estávamos com a parede já, praticamente a metade da parede respaldada. O inimigo usava a pessoa, pastor, ia lá, derrubava toda a parede que a gente levantava. Meu Deus, olha a luta, irmãos. Além de toda a dificuldade financeira, irmão trabalhando praticamente sozinho na construção, ainda mais essa provação ainda. Aí o diabo usava seus adeptos, ia lá e derrubava a parede, irmão. Exatamente. Derrubava a parede, e no dia seguinte, chegava de manhãzinha lá, tudo aquela parede que a gente tinha levantado, tudo no chão. Meu Deus. E vai a gente novamente levantar a parede no dia seguinte, novamente. Foi aquela luta, pastor. Foi aquela luta. Só Deus, irmão. Chegou uma hora que eu não estava, meu Deus, o que vai ser, pai? E aí chegou uma hora, pastor, que eu estava ali sozinho, trabalhava sozinho. Você sabe, na construção civil, trabalhar sozinho, não dá para você ter que fazer massa, guardar tijolo, o serviço não rendia muito. Tinha que tirar nível de parede, tá? De repente apareceu um irmão lá, ele estava afastado dos caminhos do Senhor também, fazia muitos anos. E esse irmão também tinha parece que 5 filhos pequenos. Meu Deus. E ele chegou lá, e ele também interessante, pastor, que ele ouvia a programação Despertar de Curitiba. Olha só. E ele falou, olha, irmão, Como a programação nesse tempo foi um marco para a igreja. Foi, meu muita Deus. audiência, pastor. Sim, e aí, irmão? Para nós resumir um pouquinho. E aí? Sim, daí esse irmão, ele sentiu no coração, falou, olha, irmão, eu vim aqui, eu vi como está sozinho aqui, eu quero ajudar o irmão. Falou, irmão, eu não tenho como pagar o irmão, não precisa ajudar nada, não precisa pagar nada, irmão. Eu vou ajudar o irmão voluntariamente. E assim ele começou a me ajudar, e pegamos 2. Aí nós trabalhávamos até 10 horas da noite, ficava até as 10, 10 e meia, fazendo caixaria, aquela coisa toda. E conseguimos, pastor, graças a Deus, conseguimos concluir aquele trabalho com muita luta, com muita provação. Mas Deus, pastor, supriu a necessidade que a igreja não pagou nada, não foi um centavo. Os irmãos fizeram a doação, ajudavam com o que eles podiam ajudar, irmão de outros ministérios, porque Deus estava no negócio, né, pastor? Porque quando Deus está na causa, irmão, quando Deus está no negócio, Ele supre, né, pastor? Amém. E assim foi, pastor, assim, de uma maneira assim resumida, parte dessa... Claro que você vai detalhar tudo, né? Nós temos... Aí o vídeo fica muito extenso, né? Exatamente. E aí os irmãos concluíram a construção da igreja. E aí, como é que foi, irmão? Depois de concluída a igreja, depois de toda essa luta? Exatamente, pastor. Aí concluímos a construção, aí o pastor Ademar veio inaugurar. O pastor Ademar foi fazer a inauguração. Meu Deus, eu imagino a festa, né? Meu Deus. Aí naquela época ainda não tinha, a igreja estava sem porta, sem janela. Mesmo na inauguração não tinha? Não tinha nada. Meu Deus. Não tinha nada, pastor. Estava ali só por Deus mesmo. Mas lotou, pastor. Lotou, a igreja estava super lotada, as pessoas ficavam pro lado de fora. E foi um culto gostoso, maravilhoso ali. Deus falou muito conosco naquele dia. Os irmãos se alegraram. E eu achei interessante o pastor Sidney, que a primeira pessoa, quando Deus usou o pastor Ademar na revelação, a primeira pessoa revelada ali fui eu. Glória a Deus. Qual que foi a revelação? O senhor lembra, irmão? Sim, pastor. Deus usando o pastor Ademar, falou, olha, aqui tem um irmão. Esse irmão só não passou fome, porque Deus não deixou. Aleluia. Deus não deixou o irmão passar fome, senão você tinha passado fome. Aí levantei a mão e falei, você, meu bem, cara. E daquele dia em diante, pastor, Deus abriu tamanha a porta para mim que eu precisei recusar serviço. Muito serviço, porque aí nós conseguimos concluir a construção. Já dava para nós, os irmãos, cada um fez a doação, janela, porta, enfim, já dava para nós cultuar.
E assim foi, pastor. Foi. Presbítero Jonas, não, até segurando, me veio aqui na mente e é bom compartilhar. Eu imagino, presbítero Jonas, quantos trabalhos nós teríamos hoje no Brasil, quantas igrejas próprias teríamos hoje, se muitos irmãos tivessem perseverado no momento da luta, né? Imagine se o Senhor tivesse desanimado, todos os problemas que deu no começo ali, tantos impercalços, tantos imprevistos, se o irmão tivesse desanimado, não teríamos a história da igreja de Sorocaba hoje. Quem sabe nem teríamos trabalho em Sorocaba, né? Então como vale a pena perseverar, né, companheiro? Como vale a pena? Exatamente, irmão, exatamente. Vale a pena nós perseverar nas coisas de Deus, né, irmãos? Insistir e confiar, né, pastor? Crer que o Senhor vai abençoar. E como ele falou, queria nos abençoar. Nós viemos aqui na certeza que Deus estava no negócio, a nossa decisão foi por Deus, a nossa saída de outro ministério. Deus confirmou, então eu acreditei, pastor, eu acreditei que o Senhor ia honrar o nosso propósito. Eu estava ciente, como Deus tinha falado, que nós iríamos passar por muita luta, muita prova, muita dificuldade, mas que Ele ia garantir a vitória. Então eu abracei esta palavra, perseverei mesmo em luta, dificuldades, passando muitas vezes necessidades, momentos tinha momentos, pastor, que eu estava ali pregando no altar, era eu sozinho ali, e muitas vezes chegava minha esposa lá, um vizinho, porque meu filho precisava levar meu filho às pressas para o hospital, estava quase morrendo, a bronquite água fechava os brônquios, ele não conseguia respirar, ele falou, você tem que vir logo. Eu falei, mas eu não posso deixar aqui agora. Não tinha outro obreiro para colocar. Não tinha outro, pastor. Então eu falei, mas dá um jeito aí, mas não tem o que fazer, vai lá, depois eu vou. Aí levar o meu filho às pressas para o hospital, e eu ficava lá, depois acabava o culto, eu ia lá, e assim foi, pastor, assim foi. Mas nós honrávamos, andávamos ali cerca de mais ou menos, dava de 3 a 4 quilômetros a pé, irmãos. A gente não tinha uma condição assim, então a gente era eu, minha mãe, minha família, assim, toda a pé, ia para a igreja, naquela alegria, naquele ânimo. Meu Deus. E o Senhor, ele honrou, irmãos. A gente acreditou que aquela semente, ela ia dar fruto. Ia germinar, né? Ela ia germinar, ia crescer uma grande árvore. E muitas aves iriam se aninhar debaixo dela. E foi exatamente o que aconteceu, irmãos. Porque aí Deus... A revelação que Deus deu à sua mãe, né? Muita gente ia chegar e beber daquela água, né? Exato. O inimigo tentou de todas as formas, né? Sujar aquela fonte, né? Exatamente, pastor. A gente recebeu muitos que vieram com outros propósitos, com outra visão, não dava, não ficava, mas Deus, ele foi enviando o povo ali, o povo foi chegando, e tinha época, pastor, que chegava ali nos cultos ali e não tinha lugar para sentar. Meu Deus. E se a construção, o irmão lembra a metragem da construção, 49 metros, o irmão falou? Exatamente, pastor, até eu pulei um pedacinho aí. A gente começou com 49 metros quadrados, mas de repente chegou um outro irmão lá e falou, irmão, vamos fazer mais a metade disso aqui. Vamos ampliar. Vamos ampliar isso aqui. Eu vou na tua fé. Vamos lá. E ampliamos. Fizemos 100 metros quadrados. 100 metros 100 quadrados. metros quadrados. E tinha tempo que não comportava todo o povo. Não comportava o povo naquela época. As pessoas... Para uma igrejinha que começou no fundo e quintal com a família do irmão, né? Agora, já num tempo, num terreno de 420 metros quadrados. Meu Deus. E aí ali, pastor, muita gente vieram congregar, se uniram. Muitos vieram, mas depois muitos saíram também. E assim foi. Mas graças a Deus, eu dou graças a Deus, irmãos ouvintes, que o trabalho, né, o Senhor honrou, abençoou e está lá, graças a Deus, até o dia de hoje. Deus tem abençoado. Está ali o pastor Marco fazendo um trabalho maravilhoso ali em Sorocaba. E eu fico feliz, pastor, fico feliz porque eu pude assim contribuir também. Eu pude dar a minha parcela ali naquele trabalho ali em Sorocaba e eu fico feliz porque ali eu tenho certeza que galardão eu vou ter do Senhor naquele dia, né? Amém. Muitas almas se converteram ao Senhor, muitas pessoas se batizaram ali, são novos convertidos do ministério que se batizaram ali. E ali hoje, né, graças a Deus, né, a igreja começou ali, de repente as cidades vizinhas também foram vindo ali e acompanhando também, e hoje, né, graças a Deus, hoje é uma sede regional. Né? Sede regional, exatamente. Irmão, sabe quantas igrejas tem que são ligadas a Sorocaba, irmão? Olha, pastor, eu acredito que hoje deve estar ali em faixa mais ou menos de umas 15 igrejas. 15 igrejas, veja bem, irmão. Então, uma igreja que começou no fundo do quintal, como o pastor dizia, né, pastor Ademar no começo, né, o irmão começou na casa dele. Hoje um campo, uma sede própria, muito bem estabilizada ali em Sorocaba. E hoje mais de 15 igrejas ligadas ao campo. Então aí está
a perseverança, meus amados, né? A gente vê o resultado da perseverança, é o que nós estamos ouvindo do nosso querido irmão aqui. E para nós concluirmos, irmão presbítero Jonas, para o irmão finalizar a fala do irmão, conclui aí a alegria do irmão por essa obra concretizada, digamos assim, né? Amém. Graças a Deus eu fico feliz, eu fico satisfeito em saber que Deus tem abençoado o trabalho de Sorocaba. Eu fico muito alegre, Deus cumpriu tudo aquilo que Ele falou. Hoje a minha família também está lá congregando, servindo a Deus. Glória a Deus. Meu irmão que na época saiu, voltou novamente. E Deus tem abençoado, graças a Deus. Então a semente permaneceu, o Senhor honrou, né, o propósito que foi feito, o esforço que foi empenhado ali. O Senhor, Ele honrou. Glória. Então é isso que me alegra, pastor. É isso que me alegra, porque o Senhor, Ele deu o aval, Ele abençoou e tem abençoado. E a minha oração é para que Deus continue abençoando cada vez mais. E a minha alegria é que eu pude contribuir, né, para que muitos pudessem hoje ter ali um lugar para cultuar, um lugar para servir a Deus, de um abrigo, né, debaixo de um teto, uma sombra, de alguém que pode estar ali se aninhando embaixo de galhos, quer dizer, se protegendo, né, pastor? Então isso que para mim, isso foi muito satisfatório, irmãos, foi muito satisfatório. E eu deixo assim a minha fala final assim, e o meu conselho a todos os meus irmãos, obreiros, né, você que está passando uma luta, e com certeza, falando com pessoas que estão passando lutas, qual semelhante, quem sabe até mais do que eu, no trabalhos que são abertos, que a gente sabe que tem luta, passa, Deus prova, né? Deus prova se realmente o obreiro quer, se é isso mesmo que ele quer, se é o desejo que está no coração dele mesmo. Deus prova se realmente o obreiro ele ama mesmo, porque tem pessoas que infelizmente não amam. Não tem o amor, não mostra o amor realmente que possa agradar o Senhor ao ponto de Deus abençoar. Então você, irmão, continue nesse propósito, não abra mão, não arrede o pé, firme, que com certeza o Senhor vai honrar você também. Amém. Ouvimos aí essa linda história e como iniciou a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo na cidade de Sorocaba, São Paulo. Presbítero Jonas, como eu estou fazendo em todos os vídeos, eu gostaria que o irmão fizesse 1 minuto de oração pelos nossos queridos irmãos internautas que nos assistem nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, eu quero agradecer muito ao Senhor, Pai. Eu sou agradecido a Ti, meu Deus, por tudo quanto o Senhor fez, Pai. Pelo Senhor Deus ter honrado, meu Deus, o nosso propósito, meu Deus, e nos abençoou, Pai. O Senhor confirmou a Tua palavra, o Senhor foi fiel, Pai, naquilo que o Senhor prometeu, e eu só tenho que Te agradecer, meu Deus. Somente tenho que Te agradecer por tudo que o Senhor fez ali na cidade de Sorocaba, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por aquelas almas que hoje estão lá, meu Deus, servindo ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por muitos ali ter reconciliado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Continua abençoando os nossos ouvintes, Pai, os nossos irmãos obreiros que estão aí trabalhando também, passando por lutas, provações, dificuldades também, meu Deus. Que sabe semelhante àquilo que nós passamos ali, Senhor. Mas, Senhor, fortalece as mãos deles, Pai, para que não se desfaleçam, para que não se desanimem, mas que confiem, Pai, mas que confiem no Senhor. O Senhor começou a boa obra, o Senhor há de aperfeiçoar, como o Senhor falou conosco ali, Senhor. Pai, honra o trabalho do Teu servo aí no campo, Senhor. Honra mesmo os Teus servos que estão lutando, Pai, em prol das almas, meu Deus. Abençoa. É a minha oração, o meu pedido, no nome santo de Jesus. Deus abençoe, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Como eu sempre estou pedindo aos irmãos, nos ajudem nesse trabalho, divulgando essas histórias para todas as pessoas que você conhece, YouTube, enfim, onde você puder postar esses vídeos, para que essas histórias sejam divulgadas. Eu tenho certeza que Deus tem muita bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus guarde, até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.